trabalho é resultado aqui de uma pesquisa e também de articulação de outras pesquisas, de outros investigadores. Essa exposição é resultado de um convite do João Figueiredo Ferraz, porque ele viu uma outra exposição contra o estado das coisas, anos 70. Mais especificamente, artistas de uma galeria de São Paulo, Galeria Jaqueline Martins, o grupo chamava Equipe 3, Genilson Soares, Francisco Inarra e Lídia Okumura, que durante os anos 70 fizeram obras extremamente experimentais. Os documentos dessas obras estavam nessa outra exposição e foi daí que veio o convite, então, para fazer uma versão discutindo de forma mais ampla a produção de outros artistas que se relacionam muito com esses que estão aqui e de artistas posteriores dos anos 80 e até atuais, como é o caso do artista Daniel de Paula, que tem como referência essa produção, ou se não há produção, uma espécie de espírito da época, espírito dos anos 70 resgatado nas obras atuais, contemporâneas. Não só do Daniel de Paula, mas mesmo de outros artistas que fazem parte aqui da coleção do Instituto. Essa influência, essa relação de referência é muito clara. Pesquisando e observando o mercado para entender ou encontrar de fato uma brecha, um lugar inexplorado ou pouco explorado, eu percebi que havia um gap na nossa história de mercado e nossa história do que a gente conhece sobre a nossa própria história recente de arte contemporânea dos anos 70 e 80. Né? A gente conhece muito mais os anos 60 do que os anos 70. O gap, ele historicamente é por conta da condição política. E ele acontece no Brasil e em todos os países latino-americanos que tinham um regime político de ditadura. É o mesmo problema que acontece no leste europeu, por exemplo, nos países que estavam com regimes duros. O ambiente ficou tão difícil que para ser um artista você tem que ser uma pessoa transgressora. Já nos anos 60, claro, há muito experimentalismo, mas ainda é um experimentalismo que gera obras, materiais. E nos anos 70 não há mais obras, é claro que há, mas é 10% da produção, porque 90% é experiência mesmo. E aí depois dessa experiência vão ficar textos, fotos. E aí se hoje, 40 anos depois, a gente vai interpretar que essas fotos e documentos são obras, é um dos conflitos que a gente vai enfrentar. Talvez no momento que eles tenham feito isso era nada mais do que o que eles achavam que deveria ter sido feito. Eles não entraram para a história, mas a história o tempo todo está sendo reescrita. E ela está sendo reescrita exatamente porque artistas contemporâneos se colocam mesmo os problemas. E aí eles encontram esses artistas. É um período fértil, fantástico, tem um caráter internacional na sua própria estética e nos pensamentos e conceitos que estão ali movendo aquela prática. É uma produção que, se você pegar um artista como Gastão de Magalhães, por exemplo, e falar que ele era um artista de Praga em 1976, não é uma produção que depende de contexto, mas não precisa ser brasileira para saber do que ele está falando. Isso é fantástico. O que eu acho que existe aqui é quase que uma marginalidade, em alguns instantes, mesmo inseridos no sistema do museu. Em algum instante o museu é muito aberto, não totalmente, mas muito aberto às propostas. Eles buscam uma inserção marginal nesse processo, né? Fazer uma revolução, não do ponto de vista partidário,
clássico, né? Esquerda e direita, mas é uma revolução via o corpo, via experimentação sexual, via experimentação com drogas, via essa liberdade de articulação entre linguagens. Então tem uma mistura entre dança, entre artes visuais, entre cinema, essa espécie de contracultura, essa disponibilidade revolucionária, ela acontece aqui de um nível muito individualizado e por vezes também coletivo. Então tem um problema de política e tem a situação que o próprio mercado institucional e privado não estava preparado para lidar com uma produção tão efêmera, tão processual, nada física, nada material. Muita fotografia, muito projeto escrito e projeto impresso. Desde os anos 70 isso é uma recorrência. Então, eles enunciam o projeto e deixam o registro. O Daniel de Paula é um artista contemporâneo, jovem, mas desde os anos 70 isso é um procedimento. Ele está aqui evocando exatamente essas vivências. Abri a galeria, então, em 2011, com esse foco já muito estabelecido. A galeria se tornaria uma plataforma de diálogo entre a produção contemporânea, a gente representa também artistas contemporâneos, e artistas históricos desse período de 1970 até 1985, 87 no máximo. Esse recorte é bem pontual porque de fato me interessava essa linha, né, de tempo, que é de um experimentalismo único na produção brasileira e muito pouco explorada de fato, uma caixa preta. Tem muito uma perspectiva de trabalhar com o que está à mão. E aí você captura essa possibilidade na vida real e aquilo rapidamente deve ser anotado para gerar depois projeto. Acho que isso é uma outra questão bastante importante. O fato desses artistas, desde os anos 60, tentarem recapturar o projeto das vanguardas históricas de articular arte e vida, reorganizar essa relação. Essas utopias de reorganização da sociedade, elas desapareceram. Acho que as guerras interromperam o projeto utópico. A retomada, talvez ela tenha sido mais tradicional. E anos 60 e 70 é exatamente esse momento de contracultura, de tentar retomar esses projetos utópicos com um outro adendo, porque estamos num contexto de Guerra Fria. Acho que tem também uma coisa de cultura jovem muito importante, de recusa a uma cultura extremamente tradicional que gerou só guerras, ou que gerou só exploração, ou que gerou Guerra Fria, né, uma humanidade dividida. As questões do corpo. Nós temos uma situação nos anos 80 que é o surgimento da AIDS e que vai um pouco, e é um momento, sabe, de globalização, de total contato com a produção internacional, e aí você tem um impacto desse tipo que acerta todos, absolutamente todos, mas os artistas em particular. Né? A gente temos muitos artistas que faleceram de AIDS, mas não só isso, é algo que fica pairando ali como um problema, que por vezes tomou um caráter, a avaliação disso foi muito moralista. E acho que isso, num certo sentido, obscurece também esse tipo de experimentação mais radical. Um artista como o Dinilson Júnior também vai ter o seu momento de utilização da máquina de xerox que o museu proporciona, e ele não tem dúvida, ele vai usar um momento que ele tem possibilidade de usar a máquina xerox de uma maneira não convencional. Ele tira a roupa e ele deita em cima da máquina, ele brinca com a máquina, e isso vai gerar uma série de xerox que mostram o corpo, né? Eu acho que esse contraculturalismo tem a ver com buscar um outro tipo de projeto que possa dizer a cada um de nós, e que o coletivo, nesse instante, ele é
a gente pode entender talvez o coletivo mais como relações de solidariedade e amizade do que como um projeto político de transformação de sociedade, partidário principalmente, né? Ou melhor, a transformação da sociedade se dá por uma ação individual também, primeiramente, né? Naquele instante, o que se tem é uma completa informalidade e até, eu diria, uma certa displicência, porque o que eu acho que esses artistas não queriam é que o seu trabalho se tornasse mercadoria. Tem um certo anticapitalismo, antissistema de produção e consumo. Existe consumo, mas aqui o consumo é cultural e é um consumo também, me parece, evocado via as produções desse período que recorrem à antropofagia ali da década de 20. Então ela reaparece aqui na forma de consumo cultural, apropriação cultural e de mistura, né? Já que culturalmente a pureza não existe, né? Ela é ficcional, ela é pura ficção. Então esses artistas jovens, muito jovens nos anos 70, eles querem se apropriar de uma outra cultura, uma cultura internacionalizada, eles querem se apropriar das tecnologias, dos meios de comunicação de massa, querem interferir nisso, querem ampliar as possibilidades de categorização da arte em termos de linguagem. Então, por isso que muitas vezes o trabalho fica só no projeto, ele não é objeto depois, porque ele é uma vivência, ele é uma ação. Ou em alguns casos fica até difícil de definir. Complexo para vender, complexo para mostrar, complexo para entender até onde documentação é obra, complexo para vender uma produção que não foi feita para vender, conceitualmente, eticamente. Esses artistas, a maior parte deles, os artistas pelo menos que nós temos na galeria, nenhum deles produziu para vender, né? Nem tinha essa chance e nem tinha, de fato, essa ambição. Eram produções que aconteciam, de fato, por uma resistência intelectual e existencial desses artistas, o que torna tudo muito mais interessante e sedutor e, por isso, desperta tanto interesse. E à medida que as pessoas se aproximam, elas ficam: uau, que incrível, quero ver mais, quero conhecer, quero entender. Como ler, onde eu acho livros, textos para ler sobre esse artista, esse momento. Então são características muito particulares e ao mesmo tempo universais. E, enfim, estavam aí prontas de bandeja para trabalhar e foi uma oportunidade fantástica para a galeria. Um passado totalmente reconstruído, como deve ser, eu acho que qualquer escrita de história, né? Qualquer narrativa que busque criar uma sequência histórica, ela é ficcional. Eu acredito que esses trabalhos digam muito a respeito do momento atual para os artistas atuais. As questões que nunca cessam de tentar, se não definir a arte, capturar algo que aponte para onde a arte quer apontar, por exemplo. Eu entendi também que, bom, se eu estou falando de história, estou falando de arquivo, eu tenho que tentar disponibilizar isso na galeria e tenho que tentar fazer das exposições mesmo um pequeno lugar de pesquisa para quem está interessado, né? Que não seja só um lugar de visitação, até porque essas obras também não são contemplativas, né? Então, ou você tem um texto que te dá introdução para aquela exposição, para aquela produção, ou não fica muito hermético e não funciona para ninguém. Então, a gente tenta, na verdade, disponibilizar o máximo possível. Na galeria a gente recebe muita gente, muitos estudantes, pesquisadores, curadores, que estão com dificuldade de encontrar alguma coisa sobre algum artista, sobre alguns coletivos que tiveram, enfim. E aí na galeria a gente recebe, tem lá o que a gente pode mostrar de material, está sempre disponível.
No mundo ideal, em algum momento vai estar tudo digitalizado. A gente tem um bom banco de dados. Mas ainda falta. Vai aí um processo.